Boa tarde a todos, aqui é o Gilson, estou com o Regis do nosso podcast. Agora já temos um nome, né, Regis? RG Podcast, já está aí em todas as mídias. E então hoje estamos aqui com o Tadeu, da farmácia Luiz Tadeu de Andrade Merce, nosso amigo conhecido, hoje secretário de Saúde Municipal. Regis, boa tarde, é com você. Boa tarde, Gilson, estamos aqui com o Tadeu, né? O pessoal conhece por Tadeu Mercer, né? A maioria das pessoas conhece por Tadeu. E hoje a gente vai falar com o Tadeu, a gente vai bater aquele papo assim mais aberto, vamos conversar, vamos contar um pouquinho da história dele, né? Saber um pouquinho como é que foi, como é que é a farmácia, como é que aconteceu, né? Porque o Tadeu tem história aí para contar e é isso que a gente veio trazer, né? Para o pessoal que está curtindo a gente, está acompanhando. Você fica acompanhando, que a RG Podcast vai trazer muita coisa boa ainda, tá? E hoje o Tadeu vai estar aqui acompanhando a gente, né, Tadeu? Boa tarde, Regis. Boa tarde, Gilson. Aos amigos desse podcast do Jornal Tibagi. É um prazer, prazer para nós participar desse empreendimento de vocês. E estamos à disposição para fazer esse bate-papo para vocês levarem a nossa população. Você tem história bastante, né, Tadeu? Quanto tempo já aqui em Tibagi, que você mora em Tibagi, para a gente ter uma ideia? Eu praticamente nasci aqui em Tibagi. Eu estou com 69 anos e desse tempo eu morei fora de Tibagi durante 10 anos só. Que eu saí para estudar e voltei para administrar a farmácia Mercer, que era um empreendimento já da família, né? Então seus pais já moravam aqui, já tinham esse empreendimento, é isso? Sempre. Meu pai era farmacêutico, ele assumiu a farmácia Mercer em 1949, vindo do meu avô, que tinha sido fundado em 1912, né? Então meu pai assumiu em 1949, com o falecimento dele em 1970, a minha mãe, que não era farmacêutica, era professora, era diretora do grupo escolar, ela ficou à frente dos negócios até eu vir para cá 10 anos depois, já formado farmacêutico, ficar à frente da farmácia. Que legal tá aí, né? Já vendo? A história não é pequena não, Gilson. Pequena. Não é pequena. E o Tadeu hoje são mais 3 irmãos, né? É o Paulo, o Tide e a mais Angélica, 4 mais 4. Isso. E a Maria do Rocio, né? Isso. Somos em 5 irmãos. Em 5 irmãos, né? Isso. São pessoas conhecidas de Tibagi. Tadeu, aí o seu pai herdou a farmácia, então, do pai avô. dele, do que o seu avô. Do meu avô, Leopoldo Mercer, que é o Leopoldo Mercer era um político, ele era farmacêutico prático, não era, naquele tempo não tinha graduação superior. Então ele era prático, tinha farmácia. Meu pai sim formou-se na Universidade Federal do Paraná em 1949 e veio assumir a farmácia. Daí quando meu pai assumiu, meu avô saiu dos negócios e entregou para ele a farmácia. Meu avô foi político muito tempo aqui em Tibagi, teve 4 mandatos de prefeito, né? Verdade. Tanto é que a praça central da cidade hoje leva o nome dele, Praça Leopoldo Mercer. Tá aí, né? Tem uma história Falando um pouco de política, daí você herdou um pouquinho. Um pouco de política eu herdei, porque quando eu vim para cá em 1979, que eu assumi a farmácia, logo já teve eleições e a gente sempre participando com grupos políticos. Eu participei como dirigente partidário e tal, né? Mas eu só fui me candidatar em eleições mesmo em 1988, daí que eu me candidatei a vereador e consegui um mandato. Então exerci um mandato de vereador de 89 a 93. Tá aí. Então, mas vamos voltar ali, vamos falar um pouquinho da história, como era, né? A gente falando um pouquinho aí de como era naquela época, porque hoje, né, a farmácia mudou muito, né? Então, como é que funcionava assim na época? Como é que o pessoal tratava? Como é que eles chegavam na farmácia? Então, eu posso falar bem para você da época que eu já, com meus 10, 11 anos, quando meu pai faleceu, eu tinha 14 anos e eu já era balconista na farmácia nessa época, né? E era a única farmácia que tinha em Tibagi, nós éramos sozinhos. Depois, no final dos anos 70, início dos anos 80, mais ou menos, que foi aberta outra farmácia em Tibagi do nosso amigo seu Osmar Siqueira, que veio e abriu a farmácia Santa Luzia. Mas nós ficamos muito tempo com o único estabelecimento farmacêutico em Tibagi, na cidade.
Então a farmácia era 24 horas, não tinha... Ela tinha horário comercial, que seria das 8 da manhã às 5, 6 da tarde, mas fora disso a gente continuava atendendo indistintamente quem procurasse. Então era o horário de almoço, o horário à noite, madrugada, isso era direto. Todos os dias a gente atendia normalmente toda a população tibajana, né? Depois, quando chegou a outra farmácia que tinha, a gente começou a dividir essas responsabilidades e a outra farmácia também a gente fazia rodízio no atendimento fora do horário, né? Mas naquela época então não tinha horário, o pessoal chegava de noite, batia na porta lá. Qualquer horário do dia ou da noite a gente estava lá para atender. Era madrugadas, era horário de refeição, era domingo, era não feriado. Eu lembro e brinco que o único dia que eu lembro que a farmácia não abria mesmo durante o ano era na Sexta-feira Santa. Porque naquela época era um feriado grande, era um feriado, não que não seja grande hoje, ainda é um feriado muito importante, né? Mas naquela época não se fazia nada na Sexta-feira Santa, nem a farmácia abria. Então, mas a gente atendia quando precisasse, por ser o único estabelecimento, a gente continuava atendendo, mas com as portas fechadas, né? O Gilson me contou uma questão, a gente estava falando, pode falar, Gilson, fala sobre aquela questão. É verdade, Tadeu. Eu ouvi falar que vocês tinham eu não sei se seus irmãos tinham, ou a Dona Querubina mesmo, tem ainda uma coleção de receitas, bilhetes. Né? A minha mãe começou a guardar bilhetes interessantes que o pessoal mandava um terceiro pegar na farmácia, ou ia a esposa pedia para o marido pegar, ele levava o bilhetinho, né? E nesse bilhete era praticamente uma consulta que eles faziam. Eu sinto isso, aquilo, me mande, veja para mim qual o remédio que é bom para isso, para aquilo. E ela começou a guardar esses bilhetes, e eu herdei dela essa missão e continuei guardando também. Eu tenho uma coleção lá guardada, deve ter aí de 1.500 bilhetes, se não tiver mais. E são bilhetes que eram escritos em qualquer papel, era papel de pacote de açúcar, papel de pacote de mercado, era papel de receituário médico mesmo, que eles aproveitavam e rasgavam, escreviam ali. Todo tipo de papel você vê, né, os bilhetes que eles mandavam. São bilhetes interessantes, muito interessantes, no linguajar do povo mesmo, bilhetes da pessoa simples mesmo, com erros de português, né? Vários erros que a gente até entendia. Tinha bilhetes que a gente tinha que ir decifrando, mais ou menos, para ver o que a pessoa estava pedindo ali, né? Então, essa coleção de bilhetes eu tenho guardado. Uma época foi publicado num jornal de Curitiba, uma seção bilhetes da farmácia. E eu forneci alguns bilhetes desse. Então, durante um ano e pouco, nas edições semanal saía essas publicações. Também tenho esses exemplares desses jornais guardados lá, né, como recordação disso aí. Vamos pedir para o Tadeu depois, né, acender para nós as imagens, tirar umas fotos e mandar para nós. São casos muito interessantes, né? E além dos bilhetes, os casos mesmos que aconteciam no balcão, né? Essa é a parte boa da história, isso queremos saber. O que acontecia no balcão, a pessoa chegava lá, né, como eu disse, fazia uma consulta, pedia indicação do medicamento, a gente explicava como é que era, difícil às vezes até de entender, a pessoa entender como que tinha que tomar aquele medicamento e tal. É muito interessante, Gilson. Olha só quem presenciou, Gilson e Regis, só quem presenciou mesmo que pode avaliar isso aí, né? E eram pessoas assim, bem simples, né? Que chegavam, simples, pessoas, né, que tinham, né, não imaginavam. Principalmente na década, final dos anos 60, início dos anos 70, eram poucos médicos aqui em Tibagi, né? Era o doutor Eugênio, o doutor João Baroni, o doutor Azoraida e era por aí. Então a farmácia, a minha mãe tornou-se praticamente ela não era médica, ela nem farmacêutica era prática, ela com a vivência no balcão da farmácia, ela adquiriu conhecimentos, né? E o pessoal ia consultar com ela, né? Às vezes até comigo mesmo, depois que eu estava no óleo, porque não fazer uma consulta com o senhor doutor Tadeu. Mas eu não sou médico, não, mas eu gostaria que o senhor ouvisse minha queixa e indicasse o medicamento para mim. Certo, né? Então, eu lembro de um caso até, Regis e Gilson, que uma certa ocasião
tinha um banquinho na farmácia assim encostado na parede e o balcão estava cheio ali com uns 4, 5 clientes e eu, a minha mãe, mais um ou dois colaboradores atendendo ali e 2 senhores sentados ali no balcão. E comecei a atendendo aqui, mas prestando atenção na conversa desses senhores ali, né? Daí um deles, conversando ali, um perguntou pro outro, mas teu caso, mas você, o que você tem, o que você não tem? Daí ele falou, você se queixe. Um bateu no outro e falou, você se queixe pra dona ali, apontando pra minha mãe, né, no balcão. Se queixe pra dona ali, que eu duvido que até se operar, ela não opera você. Tá? Duvido que até operar, ela não opera você. Então são casos assim, desse tipo, que a gente escutou N casos, lá N casos, né? N casos. Teve uma época, chegou um menino, o menino chegou no balcão, entregou um bilhete para mim, e no bilhete estava endereçado para a mãe, Dona Querubina. O menino entregou o bilhete, o menino assim de uns 8, 10 anos, ficou no balcão, entregou o bilhete e ficou olhando assim, sério para minha mãe, ficou olhando bem sério. E fomos ler o bilhete, ele estava assim, Dona Querubina, por favor, dê uma olhada na cara desse vivente e me diga o que ele tem. Eu acho que é vermes. Então daí ele só orientou o menino, olha, você entrega o bilhete e fica para ela olhar na tua cara, né? Sabe? Então são casos assim desse tipo que, olha, a realidade nossa era essa, né, Regis? O pessoal muito humilde, muito simples, né? Muitas vezes não sabia se expressar. Mas a gente procurava atender todos indistintamente da melhor maneira possível, né? E nós estamos nessa luta da farmácia até 2019, que foi o ano que daí eu resolvi parar com a farmácia mesmo, né? Já depois de 40 e tantos anos de balcão, né? Nessa época minha mãe ainda só estava mais internamente, trabalhando nos bastidores da farmácia, mas a parte do balcão administrativa era minha com os colaboradores que a gente tinha. Então resolvi parar e muitas histórias. Sim, a farmácia fez história em Tibagi. E é engraçado, né, que existia uma fidelidade muito grande, né, dos clientes, que eles vinham realmente essa história de ser o doutor, de pedir aquela opinião, de saber. E muitos não tinham recursos financeiros também. E olha, todo mundo que chegava lá precisava do medicamento com uma receita ou precisava do medicamento, não saía sem o medicamento. A gente, mas eu não tenho dinheiro hoje, eu vou ter só. Não tem problema, está aqui, marcamos. Aquele tempo era caderninho deixado ainda, né? Ali, não tinha a informática que tem hoje, nada, né? Então, marcado aqui, quando se puder você me paga. Daí muitas vezes no fim do mês a pessoa ia lá e dizia, olha, não vou conseguir pagar tudo que eu devo para vocês, porque eu tenho que pagar mercado, tenho que pagar isso, pagar aquilo. Não tem problema, vamos lá, vamos levando. Né? Então a gente funcionava dessa maneira, Regis. Então isso foi muito gratificante para nós, sabe? A gente colaboração que a gente tem que dar para a sociedade, né? Tinha que dar, nós demos, né? Nós demos e não nos arrependemos disso de maneira nenhuma. E esse, digamos, você pegou ali o legado lá dos seus pais, tal, né? Isso. Hoje, da tua família ficou alguém com esse legado? Acho talvez uma pergunta boa. Hoje não. Hoje a farmácia não temos mais. A farmácia Mercer foi extinta em 2019. Os novos proprietários mudaram o nome da farmácia, mudaram a razão social, não ficou mais nada. Eu tenho farmacêuticos na família, né? Depois de mim, o meu filho se formou farmacêutico também, que hoje trabalha não como farmacêutico, sim como bioquímico no hospital. Eu tenho uma sobrinha em Curitiba que é farmacêutica também, mas trabalha mais na área industrial em São Paulo. Então a profissão de farmacêutico na família continuou dando. Isso, continuou. Digamos assim, a empresa em si não mais. O legado de farmacêutico que veio lá do seu pai continuou. Isso. É o gosto que a gente tomou pela farmácia, né? Para esse cuidado com a população, cuidado com as pessoas. Exatamente. Né? E eu acho engraçado a gente, né, colocando. Hoje ainda se há uma cobrança muito maior em cima de saúde, né? Acho que todo dia as pessoas estão cobrando. Muitas coisas diferentes. E é muito diferente. Muitas exigências dos órgãos estaduais, a Conselho de Farmácia
faz inspeções semanais, exige a presença do farmacêutico no balcão. Se não tiver farmacêutico no balcão mesmo, é autuado. Não pode nem estar atrás lá na parte administrativa. O fiscal chegou na farmácia, o farmacêutico tem que estar no balcão, tem que estar visível ali, né? Eles entendem isso. E nessa época, antigamente, não existia muita cobrança nesse sentido, né? Tanto é que a minha mãe funcionou com a farmácia de 1970 até 79, ela funcionou sem farmacêutico. Não tinha farmacêutico, porque na época o Conselho de Farmácia deu uma autorização especial para ela, para funcionar, pelo fato de não existir uma outra farmácia na cidade. Mas se existisse uma outra farmácia na cidade, ou num raio de 12 quilômetros, se não me engano, com farmacêutico, ela não poderia ter continuado. Ou contrataria um farmacêutico, né? Ou contrataria para poder continuar. Tadeu, dos irmãos, daí tem o Dr. Paulo, que é médico da família. Isso, o Paulo, meu irmão mais velho, na época do falecimento do meu pai, o Paulo era acadêmico de medicina ainda. Sim. Ele ia começar naquele ano a faculdade, ele estava se preparando para começar a medicina, e é o que ele queria fazer. Tanto é que minha mãe, com o falecimento do pai, sugeriu para ele: Paulo, então vá fazer farmácia para você continuar. Ele falou: não, de maneira nenhuma, eu quero ser médico, eu vou fazer medicina. O meu outro irmão, mais velho que eu, Ataíde, também não tinha tino para fazer farmácia. Foi para a linha fazer direito. E eu sempre gostei de farmácia, eu me criei no balcão ali, então falei: é comigo mesmo, então deixa que eu vou fazer esse curso, né? Vamos tocar o barco. E a minha irmã, Maria Angélica, que é mais nova que eu, cursou assistência social, e a Maria do Rocio, que é a mais nova, cursou enfermagem. Enfermeira em atividade em Curitiba. Bacana. Eu ia perguntar de histórias né, que aconteceram, assim, digamos, que foram emblemáticas. Você contou duas ali agora pra gente, mas uma assim que talvez você lembre assim: poxa, foi assim difícil de não esquecer. Aquela história assim, que chegou uma pessoa de alguma forma, lá daquela época sua, bem lá no começo. Pode ser da sua mãe também, né? Nós tínhamos um cliente aqui em Tibagi, um senhor que morava na Beira Rio, uma família grande, né? Ele com a senhora e filhos. Cada ano era um filho, né? E uma época ele me convidou para mim, eu com minha esposa, ser padrinho de um dos filhos dele. Então, no domingo fomos ali na igreja, teve o batizado, ou a crisma, alguma coisa assim do menino e tal. Saímos da igreja, nisso a farmácia estava aberta, já quando voltamos lá na farmácia, ele junto comigo ali. Daí chegamos, entrei na farmácia, vindo da igreja, que é pertinho ali, ele esticou a mão para mim e falou: então, seu Tadeu, já podemos se considerar? Eu falei: o que, fulano? Compadre? Ué, agora nós somos compadre. Eu falei: ótimo, você consideramos compadre. Será que o compadre não podia me emprestar R$10 para comprar um salgadinho para as crianças, que eu estou sem nada para dar? Ele então, será... Na hora ele já... Consumar o fato do compadre. Exato, o compadre me empresta um dinheirinho aí para comprar um salgado para as crianças. E naquela época era assim, mais ou menos. Assim, e os próprios bilhetes que ele mandava, ele sempre mandava bilhete: olha, compadre, tá, eu estou com um problema, não tenho dinheiro para nada, me empresta R$10 e marca na minha conta aí, depois eu... Então, funcionava, até brincaram comigo: você parece que funciona como banco. Mas era da época, né? Eram coisas da época que hoje não se vê mais, né? Mas a gente contando e falando sobre isso, a gente, né, relembrar de coisas assim, lá do que nossos pais viveram, que nossos avós viveram, é tão bom, né? A gente, até o intuito do nosso podcast, isso, né? Né? Esse mesmo personagem do compadre, ele mandou um bilhete para mim uma vez. Bem, um bilhete escrito assim: excelentíssimo senhor Tadeu. Excelentíssimo. Excelentíssimo. Estou com problema, tal. E no final do bilhete era pedindo dinheiro emprestado. Daí lá no final ver quanto que... marca na minha conta que depois eu acerto. Daí quando ele chegou, 8 dias depois, eu falei: ô fulano, por que não precisa escrever? Por que excelentíssimo?
Não, é que agora você é vereador, então agora você é... Foi logo depois que eu me elegi vereador. Agora você é vereador, então agora eu vou chamar você de excelentíssimo. Formal, ficou mais formal os bilhetes. Excelentíssimo. Então era coisas assim, né? Uma outra história de um menino que chegou lá, porque com a farmácia nossa nós tínhamos também, mais tarde, tinha aqui em Tibagi um mercado do Tadeu também. Verdade. Que é o mercado Dani hoje, o Tadeu tinha mercado ali, né? Daí chegou um menino lá e o pai mandou buscar 1 quilo de fubá. Eu falei, mas 1 quilo de fubá aqui é farmácia, aqui não tem fubá. Ele falou, não, eu não sei. Ele falou pra mim, vai lá no Tadeu e compra 1 quilo de fubá. Não é importante. Não errou, Só que ele errado não explicou qual Tadeu que era. Errado não tava, ele foi no Tadeu, né? Tadeu, né? Então são histórias assim, N histórias, Regis e Gilson. A gente olha muitas histórias, muito gratificante mesmo. Então a história da farmácia é essa. A gente, com a evolução do tempo, em 2019 eu resolvi parar, continuei só com o meu laboratório e o ano passado, em 2024, eu encerrei também com o laboratório. Tá. Né? E hoje você vê assim, tipo assim, que é muito diferente, né, Gilson? É muito sim, diferente de trabalhar com saúde, trabalhar com farmácia, trabalhar com aquilo. Hoje é muito mais profissionalismo, né? Naquele tempo ele levava mais no amadorismo. E era mais no coração, né? Mais emotivo. Trabalhava mais com a emoção do que com a razão. Mas funcionou, né? Funcionou. Graças a Deus funcionou e estamos aí. Né? Muitos tibagianos aí, né, que foram medicados, né, que chegavam na farmácia. Eu lembro da minha mãe, que tinha o tempo, a gente falando, ele acabou e falou assim, você cara tá, como é que você falou, o menininho, que ia olhar pra cara dele lá e... Olha na cara do vivente. Só olhava na cara e já viu que a pessoa tinha. Legal. Gilson, tem mais alguma pergunta? Eu acho que era isso, Tadeu, agradecer a tua presença aqui, né? Estamos começando esse nosso podcast, né? Vamos fazer com várias pessoas tibagianas, até mesmo aqui com o Carlinhos, que é um dos nossos patrocinadores, né? Com a Paula, né? Exato. E a gente quer reviver um pouco esses momentos, né? De pessoas tibagianas que evoluíram, cresceram e ficaram no comércio em Tibagi, perfeito. Exato. E que estão hoje em Tibagi, né? Então a gente só tem que agradecer, Tadeu, né? Eu que agradeço a oportunidade de poder contar um pouco a história da farmácia Mercy. Perfeito. Né? Marcou época em Tibagi. Eu acredito que foi uma das farmácias mais antigas do interior do Paraná. Eu até andei pesquisando no Conselho de Farmácia numa época para ver se tinha alguma outra farmácia mais antiga no interior do Paraná do que a farmácia Mercy, registrada no Conselho. Achei uma farmácia em Antonina, que tem até hoje, com as mesmas características que nós tínhamos, armários de madeiras antigamente, e uma farmácia na Lapa, a cidade da Lapa, que também é antiguíssima, muito mais antiga que Tibagi, né? Mas da nossa região aqui, eu acho que é a farmácia mais antiga que estava em atividade até então. Que bom, né? A gente fica feliz porque, como a gente diz, né? A história, quando a gente busca a história, quando a gente fala assim, em questão, vamos saber um pouquinho da história, vamos saber um pouquinho do que aconteceu na nossa cidade, contar essas histórias que você contou, que acabou de dizer pra gente, é tão importante. Porque tem gente que não sabe disso, tem gente que nunca viveu esse tipo de coisa. Esses dias eu falava com o Carlinho falava, pô, hoje as pessoas não imaginam, e às vezes você conta, tipo, histórias como essa, a pessoa, mano, acontecia isso mesmo? Mas será que é verdade? E realmente acontecia, né? Acontecia. Pessoas muito simples do interior, que não tinham como chegar lá e pagar com dinheiro o que deviam, traziam animais, traziam frango, traziam leitão, traziam... Até uma sanfona, uma vez meu pai recebeu uma sanfona como pagamento. A sanfona ficou lá, porque ninguém na família tocou sanfona. Até hoje ninguém tocou a sanfona. Então até uma sanfona ele recebeu uma vez como pagamento de conta da farmácia. Que legal, né? Tá vendo? Essas são histórias assim que a gente não imagina, né, Gilson? O Gilson também tem história para contar. Uma hora vai ter que entrevistar o Gilson, ele também tem histórias aí para contar, né? Mas é gostoso a gente poder estar trazendo, né? E é esse o intuito aí do nosso podcast. Claro, a gente vai estar com N assuntos, não são só esses, mas trazer a história é importante demais, né, Gilson? É verdade, Regis. Então, muito obrigado pelo convite e nós estamos à disposição, quando precisar, para
alguma coisa que a gente possa ajudar vocês. Beleza. Tá certo. Gilson, acho que tem alguma coisa para o nosso convidado aí, Com né? Os nossos certeza. patrocinadores. Vamos lá. Esse aqui é um brinde da nossa patrocinadora, Muito obrigado, né, que é a Loja obrigado, Cristal, do isso. Grupo Cristal, todo, Muito né, que nos obrigado, apoia. agradeço, Então, agradeço. uma lembrancinha aí, né, Muito obrigado. que é a Paula, e hoje nós estamos também vestido Ótimo, muito aqui obrigado. com a roupa da DLZ, da Loja Cristal, uma das lojas Cristal, né, que tem a loja infantil também. E nosso patrocinador, agradecer aos nossos patrocinadores aí, né, Regis? Com certeza. E o Jornal Tibagi sempre com Com a certeza a gente. equipe da Loja Cristal, a Mari, toda a equipe, as meninas lá que a gente vai lá, é até engraçado, né? Eu já não me sinto mais que como uma loja, né? Eu sinto que eu tô na família, né? Que eu chego lá, eu bato papo, eu converso, até cafezinho a gente toma com a Mari lá e atende a gente muito bem. E que é que nem eu tô falando, a gente vem de uma história, né? Acaba gerando uma história com a empresa. A gente chega ali, a gente já não tá mais sendo apenas a pessoa que vai fazer a compra, né? A gente vai ser lá, acaba virando família. Agradecer a Mari, agradecer toda a família Cristal que tá lá sempre atendendo a gente super bem e, claro, dando apoio a esse podcast maravilhoso, né, Gilson? Verdade. Então, uma boa tarde a todos, né? E vamos continuar, vamos ter novas entrevistas, né, Regis? Vamos sempre estar trazendo vamos trazer do esporte, vamos trazer da política, lá do garimpeiro, enfim, vamos ter várias entrevistas aqui, né, Regis? E lembrando que você vai poder estar acompanhando o nosso podcast tanto no Jornal Tibagi, que a gente vai estar lá, você vai poder acompanhar lá, o link vai estar lá para vocês, vai estar no blog do Gilson, né? E também todas as redes sociais do jornal. Além também que se você tiver alguma ideia, poderia entrevistar tal pessoa, pode colocar, que a sua opinião é muito importante também para a gente poder, né, fazer a pauta do dia. Lembra de alguma coisa que você gostaria que a gente entrevistasse? Alguém que você gostaria que a gente entrevistasse? Essa pessoa tem história. Conta pra gente que a gente vai buscar e vai trazer aqui pra gente bater um papo. Valeu, obrigado.